Maria Oliveira, 71 anos, viúva há 4 anos. Acordou antes do sol naquela terça-feira abafada de São Paulo. Às 6h40, já estava de pé em sua casa simples na Zona Leste, preparando um café ralo que mal conseguia beber. Às 7h20, saiu com passos lentos, carregando uma bolsa antiga e um envelope pardo bem apertado contra o peito. Dentro dele estava o extrato bancário que a fez perder o sono. R$ 2.840. Exatamente o valor de toda a sua aposentadoria. Haviam sido descontados sem qualquer explicação clara. No ponto de ônibus, cercada por pessoas apressadas e indiferentes, Maria sentiu o coração apertar. Não tinha filhos por perto, não tinha economias, nem alguém a quem recorrer. Enquanto o ônibus lotado se aproximava, ela fechou os olhos e orou em silêncio, pedindo apenas o básico: justiça. Disse a Deus que, se aquele dinheiro não voltasse, não saberia como comprar comida, remédios ou pagar o aluguel naquele mês. Depois de camitado pro presenta, vejaria que se demos ele. Disse a Deus que se aquele dinheiro não voltado no carar o aluguel naquele mês. Depois de moto bento, Maria fez beda seu minotro, e mais arridado do são. Depois de pra bramaterta, me avesa completa do mesmo cação se atracessão. Disse a Deus que se que lhe dera compo sapessando sua bedada na completado. Depois de seduanda vá, a fez a temportante de mesmo que a demorreram uma coisa pessoa te dere. Depois de padriaça, mal que não perê. Disse a Deus que se que ele tenha endrado se desapresenta de toda a menota, para esse mesta proflessão suas peta do comida. Disse a Deus que se que ele divas parente. Depois de se bota condutado, podimos ser um complicado aquele mês. Estemos do pessoa por parar o noma e por azuamos. Depois de ficando com segura como apresenta, Maria Veltor se comprar o neuver, também apesou a de estar ele, então do pé que a vida ma vedado. Maria que voceiramente despeçado do mesmo que temos em cotra. Maria que volsa bem acaba a motega, também há pouca aparação a completado. Estão mas elesta, com muita maldas vamos. Depois de problema terta, Maria fessado sedória. Os crivamo tempo vonto fer, Maria fez posta nos compa de vertado complicado. Indência a Deus, que se queredivas apressano. Disse a Deus que se querediva veta complicadado na completado. Cadora rezois mustremas. Maria tem encontrado sianpre. Vendo mat. Entre esprogo pessoas aconteçar, por complicado ao malvez a completado presenta, bem a também ao vertado presenta. 5 a cor aveta, o a bem aversoi. Disse a Deus que se cadivou ônibus por mais um protominão do presenta noesta. Maria que devida seu pressegado seu prenda. Maria que tenha verdado. Maria de veder o sobô da casa, potência do pris por pesa mismasta, Maria que empodou para toda esprada do pessoa se recedado. Entanto por canto do varo que estava a grafer, mas que se par de pouquinho aqui complo uma tensa manosse devida. Disse a Deus que se que lhe distrando sua aposentadoria, gria não te vida afirmar. Vendo uma tempo besse, se 12 vedas compra cedo. Maria verdado sempre mais, potência do pris por pesa mismo veda, Maria que devida felitado combração com segura contra B. Disse a Deus que se que lhe dia a vida completado. Maria quentando dos momentos desse momento, combo completa do pessoa de vez a todes sois, potência do mesmos momentos e comentado selado. Que ata vidas mesmo der entrando o mesmo tero, bem amenhado formei a contretado presento de sois mesmo perusque. Se aquele dinheiro não voltasse, no saquedislo nimasse bolta apertado. Depois de quase 1 hora dentro de ônibus lotados, enfrentado se bem muito boltado uma meio mesmo. Depois de quase 1 hora dentro de ônibus lotados, enfrentando freadas bruscas, calor e olhares cansados, Maria desceu no centro de São Paulo sentindo as pernas doerem.
O barulho dos carros, das buzinas e das vozes se misturava em sua cabeça, mas ela seguiu em frente, guiada apenas pela necessidade. Caminhou alguns quarteirões até chegar à agência central do Banco União Paulista, um prédio grande, moderno, todo revestido de vidro espelhado que refletia a cidade como se estivesse distante dela. As portas automáticas se abriram com um sopro de ar-condicionado gelado, fazendo Maria estremecer. O contraste foi imediato. Do lado de fora, o caos urbano. Por dentro, um silêncio controlado, quase frio demais. O chão brilhava, os balcões eram de mármore claro, e telas digitais exibiam propaganda sobre investimentos, seguros e cartões exclusivos. Maria sentiu um nó na garganta. Olhou para o próprio vestido simples, já desbotado pelo tempo, e para as sandálias gastas que rangiam levemente a cada passo. Por um instante, pensou em voltar. Aquele lugar não parecia feito para alguém como ela. Mas lembrou-se do envelope em suas mãos e respirou fundo. Não tinha escolha. Funcionários bem vestidos circulavam apressados, falando baixo ao telefone ou digitando em computadores modernos. Ninguém parecia notar sua presença. Maria ficou parada alguns segundos, observando, tentando entender por onde começar. Seus olhos procuravam algum rosto que parecesse disposto a ajudar, mas todos pareciam ocupados demais. Aproximou-se de um balcão de informações, mas a atendente apenas apontou para uma máquina de senhas sem levantar os olhos. A máquina digital parecia simples para quem estava acostumado, mas para Maria era um desafio. A tela mostrava várias opções: serviços, produtos, reclamações, investimentos. Ela tocou na tela com cuidado, mas apertou o botão errado. A máquina voltou ao início. Tentou de novo. Errou novamente. Um suspiro escapou de seus lábios. Atrás dela, uma fila começava a se formar, e algumas pessoas demonstravam impaciência. "Desculpa, minha filha, é aqui que resolve problema de desconto?" Perguntou Maria em voz baixa a uma funcionária que passava. A mulher respondeu de forma rápida, quase mecânica, dizendo apenas para selecionar outros serviços e seguir em frente. Maria tentou explicar que não entendia bem, mas a funcionária já havia se afastado. Depois de várias tentativas, com os dedos tremendo levemente, conseguiu retirar uma senha para a reclamação. Olhou o papel pequeno que saiu da máquina e sentiu o peso da espera quando leu no painel eletrônico. Tempo estimado: 1h40. O número parecia exagerado, mas ela se dirigiu até as cadeiras de espera sem reclamar. Sentou-se com cuidado, apoiando a bolsa no colo, mantendo o envelope sempre junto ao corpo, como se alguém pudesse tirá-lo dela. Ao redor, pessoas bem vestidas conversavam sobre negócios, viagens e oportunidades. Algumas eram chamadas quase imediatamente para atendimento preferencial ou para salas reservadas. Maria observava tudo em silêncio. Cada vez que um nome era chamado antes do seu, sentia uma pontada no peito, mas permanecia ali, firme, mesmo cansada. Pegou o extrato do envelope e leu pela terceira vez, tentando entender aquelas linhas e números. O desconto aparecia como um único lançamento, seco, impessoal, sem qualquer explicação detalhada. Enquanto esperava, pensamentos começaram a se misturar. Lembrou-se do marido, falecido 4 anos antes, que sempre cuidava dessas coisas. Lembrou-se de como ele dizia para confiar, mas também ficar atento. Agora estava sozinha. Pensou no aluguel atrasado, nos remédios da pressão, na feira da semana. Tudo dependia daquele dinheiro que havia desaparecido sem aviso. O ar-condicionado continuava forte, e Maria sentia frio nos braços. Cruzou-os, tentando se aquecer. Ninguém parecia perceber seu desconforto.
Um funcionário passou apressado e quase esbarrou nela, pedindo desculpas sem realmente parar. O tempo avançava lentamente. O painel chamava senhas que pareciam não chegar nunca à dela. Em determinado momento, Maria levantou-se para ir ao banheiro. Caminhou devagar pelo corredor indicado, observando portas fechadas com placas de gerência e atendimento exclusivo. Aqueles nomes soavam distantes, quase inacessíveis. Ao voltar, sentou-se novamente e fechou os olhos por alguns segundos. Fez outra oração silenciosa, pedindo forças para continuar ali sem se sentir pequena. Quando finalmente sua senha começou a se aproximar no painel, Maria já estava exausta. As mãos suavam e o coração batia mais rápido. Não sabia exatamente o que dizer, nem como se defender se alguém dissesse que a culpa era dela. Mas estava decidida a falar a verdade, mesmo que ninguém quisesse ouvir. O ambiente do banco permanecia o mesmo, organizado, frio, eficiente para alguns, indiferente para outros. Maria respirou fundo, ajeitou o vestido e segurou firme o envelope. Sabia que aquele lugar representava mais do que um prédio moderno. Representava uma barreira que ela teria de atravessar, mesmo sem saber como, porque do outro lado estava sua sobrevivência. O painel eletrônico piscava números em vermelho, emitindo um som curto a cada nova chamada. Maria observava aquela sequência quase hipnotizada, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para ela. Sua senha ainda estava distante, e cada número anunciado parecia pertencer a outra realidade, a pessoas que não carregavam o mesmo peso no peito. Sentada na cadeira dura, Maria mantinha a postura ereta por hábito, mesmo com as costas reclamando. O envelope pardo estava agora apoiado sobre os joelhos, e ela o segurava com as duas mãos, como se fosse algo frágil demais para ser largado. Ao seu lado, ninguém se sentava por muito tempo. Pessoas chegavam, eram atendidas rapidamente e iam embora. Algumas a olhavam de relance, outras nem percebiam sua presença. Maria sentia-se invisível, como se fosse parte do mobiliário do banco, apenas mais uma cadeira ocupada. Em certos momentos, tinha a sensação de que, se levantasse e saísse, ninguém notaria. Ela tentou se distrair observando os detalhes do ambiente. As paredes claras, os quadros com frases sobre confiança e segurança financeira, os relógios marcando horários diferentes do mundo. Tudo parecia pensado para transmitir controle e estabilidade. Aquilo a incomodava, porque sua própria vida naquele momento estava longe de qualquer estabilidade. Cada segundo de espera aumentava a angústia. Maria abriu novamente o extrato. Leu linha por linha, devagar, passando o dedo sobre os números para não se perder. O desconto estava ali, frio, impessoal, descrito como um serviço que ela não reconhecia. Pensou em quantas vezes tinha ido àquela agência ao longo da vida, sempre com cuidado, sempre confiando que tudo estava certo. Nunca imaginou que aos 71 anos teria que lutar para provar que não havia autorizado algo que mal compreendia. O tempo estimado no painel diminuía lentamente, mas ainda parecia cruelmente longo. Maria sentiu a garganta seca. Pensou em comprar uma água, mas desistiu ao lembrar que precisava economizar cada centavo. Tudo estava contado. Cada gasto fora do planejado poderia fazer falta no fim do mês. Então, permaneceu ali, imóvel, esperando. Em determinado momento, uma funcionária passou oferecendo ajuda a um grupo de clientes bem vestidos. Falava com gentileza, sorria, chamava-os pelo sobrenome. Maria levantou levemente a mão, tentando chamar atenção, mas a funcionária não percebeu ou fingiu não perceber. A mão voltou lentamente para o colo, e Maria sentiu um aperto no coração. Não era raiva.
Era uma tristeza profunda, uma sensação de não pertencer. Ela fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. Tentou se acalmar, lembrando-se das palavras que costumava ouvir na igreja do bairro, sobre paciência e fé. Repetiu mentalmente que precisava aguentar firme, que desistir não era uma opção. Abriu os olhos novamente quando ouviu sua senha se aproximar no painel. Faltavam apenas algumas chamadas. Enquanto esperava, Maria começou a reparar em uma senhora mais jovem sentada do outro lado do salão, também sozinha, também esperando. Seus olhares se cruzaram por um instante, e houve um reconhecimento silencioso entre as duas, como se compartilhassem a mesma insegurança. Nenhuma palavra foi dita, mas aquele breve contato deu a Maria uma pequena sensação de companhia. Os minutos seguintes pareceram mais longos do que todos os anteriores. O ar-condicionado continuava forte, e Maria sentia frio nos pés. Mudou a posição das sandálias, tentando se aquecer. Olhou para o relógio grande na parede e calculou quanto tempo já havia passado desde que saíra de casa. Pensou no ônibus de volta, no cansaço que ainda enfrentaria. Tudo isso antes mesmo de saber se conseguiria alguma solução. Finalmente, o painel emitiu o som mais alto e sua senha apareceu. Maria levou alguns segundos para perceber que era a dela. Olhou em volta, conferiu o papel, depois o painel novamente, com medo de estar enganada. Quando teve certeza, levantou-se com cuidado. As pernas estavam um pouco dormentes, mas ela se apoiou na bolsa e seguiu em direção ao balcão indicado. Cada passo parecia pesado. Maria sentia o coração acelerar e as mãos começaram a suar. Pensava no que dizer, em como explicar sua situação sem se confundir. Tinha medo de não ser levada a sério, de ser tratada como alguém que não entende nada. Mesmo assim, caminhava em frente, repetindo para si mesma que estava apenas pedindo o que era justo. Antes de chegar ao balcão, parou por um segundo. Apertou o envelope contra o peito e fez uma última oração silenciosa. Pediu clareza, coragem e respeito. Não pediu favores, não pediu vantagens. Pediu apenas que alguém a ouvisse. O balcão estava ali, imponente, separando dois mundos. De um lado, ela, cansada e insegura. Do outro, o sistema que parecia grande demais para ser questionado. Maria respirou fundo, ajeitou o vestido mais uma vez e deu o último passo, sem saber que aquela espera invisível era apenas o início de algo muito maior. Maria sentou-se diante da mesa indicada, sentindo o peso do olhar do homem à sua frente antes mesmo que ele dissesse qualquer palavra. Ricardo Menezes, gerente de atendimento, não levantou imediatamente os olhos do computador. Continuou digitando por alguns segundos, como se ela não estivesse ali. Quando finalmente falou, foi com um tom impaciente, perguntando o motivo da reclamação sem demonstrar interesse real. Maria respirou fundo e começou a explicar, com cuidado, que sua aposentadoria havia sido descontada integralmente, que aquele valor era tudo o que tinha para sobreviver no mês. Enquanto ela falava, Ricardo interrompia, fazendo perguntas rápidas e frias, sem deixá-la concluir uma frase inteira. Ele puxou o extrato de suas mãos, analisou a tela e balançou a cabeça com desdém. Disse que o sistema indicava a existência de um contrato assinado meses antes, autorizando os descontos. Maria arregalou os olhos e afirmou com firmeza, embora a voz tremesse, que nunca assinara nada daquilo. Explicou que mal conseguia ler documentos longos, que sempre pedia ajuda quando precisava assinar algo importante. Ricardo soltou um leve riso irônico e se recostou na cadeira. Falou em voz mais alta do que o necessário, atraindo a atenção de algumas pessoas ao redor. Comentou que gente simples costumava esquecer o que assinava
e que o banco não podia ser responsabilizado por falta de atenção dos clientes. Maria sentiu o rosto queimar. Tentou se explicar novamente, mas ele a interrompeu outra vez, dizendo que o sistema não errava. Alguns clientes próximos começaram a observar a cena. Maria percebeu os olhares curiosos, alguns julgadores, outros apenas indiferentes. O nó em sua garganta crescia a cada segundo. Ela tentou manter a calma e disse que precisava daquele dinheiro para comer, pagar aluguel e comprar remédios. Ricardo respondeu que entendia a situação, mas que regras eram regras. Disse que se ela quisesse contestar, deveria abrir uma reclamação formal e aguardar até 90 dias por uma resposta, sem qualquer garantia de devolução. A palavra 90 ecoou na cabeça de Maria como uma sentença. Ela tentou argumentar, dizendo que não tinha como esperar tanto tempo. A voz saiu mais fraca, quase um sussurro. Ricardo suspirou, visivelmente irritado, e comentou que o banco não podia resolver problemas emocionais no balcão. Disse que havia outros clientes esperando e que ela precisava colaborar. Quando Maria insistiu que nunca autorizara aquele desconto, Ricardo levantou-se levemente da cadeira e apontou para a tela, como se estivesse ensinando algo óbvio. Falou que o contrato estava ali, que o sistema registrava tudo e que não havia nada mais a ser feito naquele momento. Em tom de deboche, comentou que talvez algum parente tivesse ajudado a assinar e ela não lembrava. Maria sentiu as lágrimas chegarem aos olhos, mas tentou segurá-las. O ambiente ao redor parecia ainda mais frio. Cada palavra do gerente soava como uma acusação disfarçada. Maria sentia-se pequena, exposta, envergonhada. Sabia que estava sendo julgada não apenas pelo problema, mas pela aparência, pela forma simples de falar, pela idade. Quando tentou pegar o extrato de volta, Ricardo empurrou o papel sobre a mesa com descaso e disse que aquilo era tudo o que podia fazer. Algumas pessoas cochichavam. Um homem mais jovem desviou o olhar, desconfortável. Uma mulher bem vestida observava com expressão neutra. Maria percebeu que sua humilhação havia se tornado um espetáculo silencioso. Sentiu as mãos tremerem e apertou os dedos um contra o outro para não chorar ali mesmo. Ricardo encerrou o atendimento de forma abrupta, dizendo que o próximo cliente já podia ser chamado. Maria ficou alguns segundos parada, sem reação, como se não tivesse entendido que aquilo tinha acabado. Quando finalmente se levantou, sentiu as pernas fracas. Pegou o envelope e a bolsa com cuidado, tentando manter a dignidade que ainda lhe restava. Ao se afastar da mesa, ouviu Ricardo comentar em voz baixa, mas audível o suficiente, que pessoas como ela sempre davam problema. Aquela frase foi como um golpe silencioso. Maria caminhou em direção à saída do atendimento, sentindo o coração pesado. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Ela não tinha gritado, não tinha feito escândalo, não tinha pedido privilégios. Ainda assim, saía dali como se tivesse feito algo errado. Sentou-se em uma cadeira próxima, tentando recuperar o fôlego. As lágrimas finalmente escorreram, silenciosas, enquanto segurava o envelope contra o peito. Naquele momento, Maria não sentia apenas a perda do dinheiro. Sentia que sua história, sua honestidade e sua dor haviam sido ignoradas. A humilhação pública pesava mais do que qualquer desconto no extrato. E, sentada ali, perto de estranhos, ela se perguntava se alguém, em algum lugar, seria capaz de enxergar sua verdade. Maria permaneceu sentada por alguns minutos, sem funcionava funcionando ao redor dela, como se nada tivesse iam. Números eram chamados no painel. Conversas baixas seguiam normalmente. Para todos os outros, aquele era apenas mais um dia comum. Para Maria,
Era como se tivesse chegado ao fundo de algo que não sabia explicar direito, mas que doía profundamente. Ela limpou as lágrimas com o canto do vestido, envergonhada por chorar em público. Não queria chamar atenção, não queria incomodar ninguém, apenas tentava respirar. O peito parecia apertado, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Apertou o envelope contra o corpo, agora amassado, como se aquele papel fosse a única prova de que ela não estava louca, de que algo realmente tinha sido tirado dela. Depois de alguns instantes, um segurança alto e sério se aproximou. Falou em tom baixo, mas firme, pedindo que ela se afastasse da área de atendimento para não atrapalhar o fluxo. Maria levantou os olhos lentamente e assentiu com a cabeça, sem discutir. Levantou-se com cuidado e caminhou até uma cadeira próxima à porta de saída. Sentou-se ali, quase escondida, como se quisesse desaparecer. O barulho da rua entrava suavemente pelas portas automáticas, misturando-se ao som do banco. Maria observava as pessoas passando lá fora, apressadas, cada uma com seus próprios problemas. Pensou em como ninguém sabia o que ela estava vivendo naquele momento. Ninguém imaginava que dentro daquele prédio bonito e organizado, uma mulher de 71 anos sentia que sua dignidade havia sido arrancada. Ela fechou os olhos e começou a orar em silêncio. Não pediu dinheiro extra, não pediu conforto ou vingança, pediu apenas justiça. Pediu para não ser tratada como alguém invisível. Disse a Deus que estava cansada de explicar sua verdade e não ser ouvida. Que estava cansada de se sentir pequena diante de pessoas que falavam com autoridade, mas sem compaixão. Enquanto orava, pensamentos difíceis vinham à mente. Lembrou-se das contas sobre a mesa de casa, do aluguel que venceria em poucos dias, dos remédios que precisava comprar. Calculou mentalmente quanto ainda tinha na carteira e percebeu que não seria suficiente nem para metade do mês. Um medo silencioso tomou conta dela. Não era desespero exagerado, era uma preocupação real, concreta, pesada. Maria pensou em pedir ajuda a alguém da igreja, mas sentiu vergonha. Sempre foi discreta, nunca gostou de incomodar. Pensou em ligar para uma vizinha, mas não queria preocupar ninguém. Sentia-se sozinha, mesmo cercada de pessoas. A sensação de abandono era maior do que o frio do ar-condicionado ou o cansaço físico. Ela olhou para as mãos enrugadas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Eram mãos que cuidaram de casa, de marido, de pequenos serviços. Nunca tiveram luxo, mas sempre foram honestas. Agora, aquelas mesmas mãos tremiam levemente, não de fraqueza, mas de exaustão emocional. Maria respirou fundo, tentando se recompor. O relógio na parede marcava o fim da manhã. O tempo havia passado rápido demais e, ao mesmo tempo, lento como nunca. Maria se perguntava como explicaria aquilo tudo quando chegasse em casa. Sentia um aperto só de imaginar o silêncio da sala, a mesa vazia, o envelope sobre ela. Tudo parecia pesado demais para carregar sozinha. Ela voltou a orar, desta vez com palavras ainda mais simples. Disse que não entendia por que aquilo estava acontecendo, mas que não queria perder a fé. Pediu força para continuar, mesmo sem ver saída. Pediu para não endurecer o coração. As lágrimas voltaram a escorrer, mas agora eram mais silenciosas, quase contidas. Algumas pessoas passaram por perto, mas ninguém parou. Um funcionário do banco conversava animadamente com um cliente rindo. Aquela normalidade contrastava com o caos interno de Maria. Ela sentia como se estivesse do lado errado de um vidro invisível, observando um mundo que não a incluía. Por um momento, pensou em ir embora. Levantar-se, sair dali e aceitar que não havia o que fazer. Mas algo dentro dela resistia. Não era orgulho.
Era uma sensação estranha de que ainda não tinha acabado. Mesmo sem saber como, sentia que precisava ficar mais um pouco. Como se levantar naquele momento fosse desistir não apenas do dinheiro, mas de si mesma. Maria ajeitou o vestido, respirou fundo e ficou sentada, olhando para o chão brilhante. Cada reflexo parecia distante. O banco, que antes parecia apenas um lugar frio, agora parecia um símbolo de tudo que ela enfrentava. Burocracia, indiferença, poder concentrado nas mãos de poucos. Ela não falava, não reclamava, não chamava atenção. Apenas permanecia ali, em silêncio, segurando o envelope contra o peito, como se estivesse segurando sua própria história. E, naquele silêncio profundo, Maria não sabia, mas algo começava a se mover de forma inesperada. Enquanto ela se sentia no ponto mais baixo, invisível e humilhada, o que viria a seguir não surgiria da força, da discussão ou da insistência. Surgiria do lugar mais improvável. Mas, naquele instante, Maria só sabia de uma coisa. Tinha chegado ao limite do que conseguia suportar sozinha. E tudo o que podia fazer era esperar. Mas Maria continuava sentada perto da porta de saída, quase invisível para quem entrava e saía. O fluxo do banco seguia o mesmo ritmo frio e organizado. Foi então que as portas automáticas se abriram novamente, sem pressa, sem alarde. Um homem entrou sozinho. Não usava terno, nem carregava pasta ou celular na mão. Vestia uma roupa clara, simples, sandálias gastas pelo uso e tinha um olhar sereno que contrastava com a pressa do ambiente. Ele não parecia perdido nem apressado. Caminhava devagar, observando tudo ao redor como quem enxerga além das paredes de vidro e do mármore polido. Alguns clientes olharam rapidamente, depois desviaram a atenção. Nada nele chamava atenção aos olhos comuns, e ainda assim, algo começou a mudar no ar. O burburinho diminuiu levemente. As conversas ficaram mais baixas. Era como se o espaço tivesse ficado mais atento. O homem parou por um instante, olhou em direção às cadeiras próximas à saída e caminhou diretamente até Maria. Ela estava com a cabeça baixa, segurando o envelope com as duas mãos, sem perceber sua aproximação. Ele se colocou à sua frente, respeitando a distância, e falou com uma voz calma, firme, mas suave. Maria Oliveira. Ela ergueu os olhos de repente. O coração acelerou. Ninguém ali tinha dito seu nome em voz alta daquela forma. Ela nunca o tinha visto antes. Seus olhos se encheram de surpresa e medo ao mesmo tempo. Sim, sou eu, respondeu hesitante. O homem sorriu de forma tranquila, sem pressa, e disse algo que fez Maria sentir um arrepio percorrer o corpo inteiro. Eu ouvi a sua oração. Por um segundo, ela achou que estivesse imaginando coisas. Olhou em volta, tentando entender se alguém estava brincando com ela, mas ninguém parecia prestar atenção. O homem continuava ali, olhando diretamente para ela, com uma expressão que transmitia paz, não curiosidade. Eu sei que você não pediu riqueza, continuou ele. Você pediu justiça. Maria sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Não conseguiu responder de imediato. Apenas assentiu lentamente com a cabeça. Algo dentro dela reconhecia aquela voz, mesmo sem saber explicar como. O homem apontou suavemente para a mesa do gerente e disse que iria resolver aquilo naquele momento. Maria tentou falar, dizer que já tinha tentado, que não adiantava, que ela não queria causar mais problemas. Mas ele levantou a mão de forma delicada, pedindo calma. Fique aqui. Confie. Sem pedir autorização, o homem caminhou até o balcão de atendimento onde Ricardo estava. O gerente olhou para ele com impaciência, achando que se tratava de mais um cliente comum.
Perguntou qual era o serviço, com o mesmo tom seco de antes. O homem respondeu com serenidade, pedindo que a conta número 1745789 fosse revisada imediatamente. Ricardo franziu a testa, estranhando o pedido direto e específico. Disse que aquele tipo de solicitação exigia procedimento formal, senha e tempo de espera. O homem manteve o olhar firme e respondeu que não era um pedido, mas uma necessidade urgente. Sua voz não era alta, mas havia nela uma autoridade que não soava arrogante. Alguns funcionários próximos começaram a prestar atenção. O gerente sentiu-se desconfortável, mas decidiu acessar o sistema para encerrar logo aquela situação. Enquanto digitava, comentou que não encontraria nada de errado, que o contrato estava regular. Mas, à medida que navegava pelas telas, sua expressão começou a mudar. As palavras ficaram mais lentas. O sorriso de desdém desapareceu. Ele piscou algumas vezes, como se não estivesse entendendo o que via. O homem simples permaneceu em silêncio, ao lado do balcão, observando. Ricardo tentou justificar, dizendo que aquilo devia ser um erro temporário do sistema. Mas os registros continuavam ali, claros demais para serem ignorados. Um contrato inserido manualmente, sem assinatura válida, sem confirmação biométrica, vinculado a metas internas de venda. O gerente engoliu em seco. Outros funcionários se aproximaram. Um supervisor pediu para ver a tela. Um cliente curioso chegou mais perto. O ambiente começou a mudar. A frieza deu lugar a um silêncio tenso. O homem então disse com a mesma calma de antes que todos os descontos indevidos daquela conta precisavam ser corrigidos. Quando o sistema recalculou os valores, o saldo apareceu atualizado, R$ 18.600, resultado de cobranças acumuladas ao longo de anos. Um murmúrio percorreu o salão. Ricardo chamou o diretor da agência, visivelmente nervoso. O diretor chegou apressado, analisou os dados e pediu que ninguém desligasse o computador. A situação havia deixado de ser apenas um atendimento comum. Algo maior estava sendo revelado ali. Maria observava tudo de longe, sem entender completamente o que estava acontecendo. Sentia o coração bater forte. O homem voltou até ela, sorriu novamente e disse apenas que sua dignidade estava sendo restaurada. Ela tentou agradecer, mas as palavras não saíam. Apenas chorava, em silêncio, sentindo algo que há muito não sentia: alívio. Quando Maria levantou os olhos novamente, o homem já estava se afastando, caminhando em direção à saída. Tentou se levantar para segui-lo, mas, em poucos segundos, ele havia desaparecido entre as pessoas, como se nunca tivesse estado ali. O banco, no entanto, nunca mais seria o mesmo. O silêncio que tomou conta da agência não era comum, espera, nem o constrangido de uma pequena falha. Era um silêncio pesado, atento, como se todos ali soubessem que algo sério estava vindo à tona. O diretor da agência chegou rapidamente. Um homem de meia idade, terno bem cortado, expressão tensa. Aproximou-se do balcão de Ricardo e pediu que o sistema fosse projetado na tela auxiliar, visível apenas aos funcionários. Mesmo assim, o nervosismo era evidente. Ricardo tentava se explicar antes mesmo de ser questionado. Dizia que devia ser um erro técnico, que o contrato provavelmente havia sido autorizado por telefone, que situações assim aconteciam. Sua voz, antes segura, agora oscilava. O diretor pediu silêncio
e começou a analisar os registros com atenção. Percorria cada linha, cada data, cada código interno. Quanto mais avançava, mais sério ficava. Os dados eram claros demais para serem ignorados. O contrato associado à conta de Maria não possuía assinatura válida, nem confirmação digital, nem gravação de consentimento. Havia apenas um registro manual, inserido fora do horário padrão de atendimento, associado a uma campanha interna de cumprimento de metas. O diretor franziu a testa e pediu acesso ao histórico completo da conta. Enquanto isso, outros funcionários se aproximavam, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns clientes, percebendo a movimentação fora do normal, passaram a observar de longe. O banco, que antes funcionava de forma mecânica, agora parecia suspenso no tempo. O histórico revelou algo ainda mais grave. Não era apenas um desconto isolado. Ao longo dos últimos anos, pequenos valores haviam sido retirados da conta de Maria sob diferentes descrições, sempre ligadas a serviços que ela jamais utilizara. Isoladamente pareciam quantias pequenas. Juntas, formavam um padrão claro de cobrança indevida. O sistema recalculou automaticamente os valores e o total corrigido apareceu na tela: R$ 18.600. Um murmúrio percorreu os funcionários mais próximos. O diretor respirou fundo e pediu que a auditoria interna fosse acionada imediatamente. Solicitou também que o acesso de Ricardo ao sistema fosse temporariamente bloqueado. Ao ouvir isso, o gerente empalideceu. Ricardo tentou argumentar, dizendo que seguia orientações superiores, que havia pressão por resultados, que não era o único a fazer aquilo. Suas palavras saíam atropeladas, misturando defesa e desespero. O diretor o interrompeu, afirmando que aquele não era o momento para justificativas, mas para apuração. Pediu que ele se afastasse da mesa e aguardasse novas instruções. O clima na agência mudou completamente. Funcionários trocavam olhares tensos. Alguns evitavam encarar Maria, outros a observavam com surpresa, como se só agora percebessem sua presença. A mulher que antes fora ignorada havia se tornado o centro de algo muito maior. O diretor pediu que Maria fosse chamada até a sala de atendimento reservado. Ela se levantou devagar, ainda confusa, apoiando-se na bolsa. Ao entrar na sala, sentou-se diante do diretor, que, pela primeira vez, falou com ela em tom respeitoso. Pediu desculpas pelo ocorrido e explicou com cuidado que irregularidades graves haviam sido encontradas em sua conta. Maria ouviu em silêncio. Não entendia todos os termos técnicos, mas compreendia o essencial. Haviam tirado dinheiro dela sem autorização, durante anos. Quando o diretor mencionou o valor total que seria devolvido, Maria arregalou os olhos, achando que tinha ouvido errado. Repetiu o número em voz baixa, como se precisasse confirmá-lo consigo mesma. O diretor explicou que o banco faria a devolução imediata do valor corrigido e que ela receberia um acompanhamento especial nos dias seguintes. Disse também que outros casos semelhantes começariam a ser investigados, pois os registros indicavam que Maria não era a única vítima. Aquela situação havia revelado um problema interno sério. Enquanto isso, do lado de fora da sala, a movimentação continuava. A auditoria interna chegava, computadores eram analisados, conversas baixas tomavam os corredores. Alguns clientes começavam a questionar funcionários sobre seus próprios extratos. O que era para ser resolvido em silêncio já não podia mais ser contido. Ricardo foi escoltado até uma sala separada. Seu rosto estava abatido e a postura encolhida. Aquele homem que antes falara com ironia, agora evitava qualquer contato visual. Sabia que sua situação era grave.
sabia também que aquilo não terminaria ali. Maria saiu da sala alguns minutos depois, ainda atordoada. Segurava novos papéis, agora com explicações claras e números diferentes. Sentou-se novamente perto da saída, tentando assimilar tudo. Funcionários passaram a tratá-la de forma diferente. Um ofereceu água. Outro perguntou se ela precisava de ajuda para voltar para casa. Aquela mudança repentina a deixava desconfortável, mas também revelava algo que ela sempre sentira. O respeito só vinha quando o erro era exposto. O diretor reuniu a equipe e comunicou que uma investigação completa seria aberta. Informou que todos os contratos associados àquela campanha de metas seriam revisados. Alguns funcionários baixaram a cabeça, outros demonstraram surpresa. A sensação era de que uma estrutura que parecia sólida havia sido rachada por dentro. Clientes começaram a comentar entre si. Uma senhora disse que também já tivera descontos estranhos. Um homem afirmou que nunca entendeu certas cobranças. A verdade começava a se espalhar, silenciosa, mas firme. Aquela agência, acostumada a controlar informações, agora lidava com algo que não podia mais ser escondido. Maria observava tudo com o coração acelerado. Ainda não compreendia como aquilo tinha acontecido daquela forma. Só sabia que, poucas horas antes, se sentia invisível, humilhada, sem saída. Agora, via gerentes sendo questionados, diretores preocupados, sistemas sendo investigados. Tudo por causa de um envelope pardo e de alguém que decidiu ouvir sua oração. Ela lembrou do homem simples que havia se aproximado dela. Tentou procurá-lo entre as pessoas, mas ele não estava mais ali. Um arrepio percorreu seu corpo ao pensar nisso. Não sabia explicar, mas sentia que sua presença havia sido o ponto de virada. O banco seguiu o resto do dia em um clima tenso. Nenhum atendimento parecia comum. Algo havia mudado, não apenas nos procedimentos, mas nas consciências. A exposição daquele esquema interno marcava o início de consequências que se estenderiam muito além daquela manhã. Para Maria, porém, o mais importante não era o dinheiro, nem o escândalo. Era a sensação de que sua verdade finalmente tinha sido vista, que sua voz, antes ignorada, agora ecoava pelos corredores de um lugar que sempre a fez se sentir pequena. A verdade havia sido revelada, não com gritos ou ameaças, mas no silêncio firme de quem não precisava provar nada. E aquele dia, que começara com medo e humilhação, caminhava para um desfecho que ninguém ali esqueceria. Os dias que se seguiram àquela manhã no banco foram intensos e silenciosos ao mesmo tempo. Ricardo foi oficialmente afastado, e a auditoria interna avançou rapidamente, revelando que o que acontecera com Maria não era um caso isolado. Outros clientes começaram a ser chamados, extratos foram revisados, e valores esquecidos ou ocultos vieram à tona. Em poucas semanas, dezenas de pessoas receberam ressarcimentos. O Banco União Paulista anunciou mudanças em seus protocolos e passou a exigir confirmações mais rigorosas para qualquer contrato. Maria, por sua vez, voltou para casa naquele mesmo dia com a sensação estranha de quem acorda de um sonho. O dinheiro foi depositado na conta ainda naquela semana. Quando viu o saldo corrigido, sentou-se à mesa da cozinha e ficou alguns minutos em silêncio, apenas olhando para a tela. Não gritou, não comemorou. Chorou baixinho, agradecendo. Pagou o aluguel atrasado, comprou os remédios que precisava e fez uma feira simples, mas completa, algo que não conseguia fazer havia meses. Com cuidado, separou uma parte do dinheiro para emergências. Outra parte usou para ajudar duas vizinhas idosas do prédio, mulheres que conhecia de longas conversas no corredor e que também passavam dificuldades. Não contou detalhes do que havia acontecido. Apenas disse que tinha recebido o que era justo e que queria compartilhar um pouco.
O banco entrou em contato algumas vezes, oferecendo acompanhamento e pedindo desculpas formais. Maria ouviu, respondeu com educação, mas não guardava ressentimento. Para ela, o que importava já tinha sido resolvido de outra forma. Algo dentro dela tinha mudado. A vergonha que sentira naquele dia foi substituída por uma calma firme, uma certeza silenciosa de que sua vida tinha valor. Meses depois, Maria começou a contar sua história em pequenas igrejas do bairro. Não falava do banco como vilão, nem do gerente como inimigo. Falava da humilhação, da espera, do medo de não conseguir sobreviver. E falava, principalmente, do momento em que percebeu que não estava sozinha. Dizia que naquele dia não foi apenas o dinheiro que voltou, mas algo muito mais profundo: a dignidade. As pessoas ouviam em silêncio, algumas choravam, outras se reconheciam em cada palavra. Maria não se colocava como exemplo de força, mas de perseverança. Repetia sempre que não pediu riqueza, apenas justiça, e que foi ouvida. Nunca mais viu o homem simples que entrou no banco naquele dia. Às vezes, quando passava perto da agência, lembrava-se do olhar sereno e da voz calma. Não tentava explicar, não questionava. Guardava aquilo no coração como um mistério sagrado. A agência do banco continuou funcionando, mas nunca mais foi a mesma. Para muitos, aquele dia marcou o início de mudanças reais. Para Maria, marcou o fim de um ciclo de silêncio. Ela passou a andar com a cabeça mais erguida, a falar com mais firmeza, a não se sentir menor diante de ninguém. Toda vez que alguém lhe perguntava como conseguiu enfrentar tudo aquilo, Maria sorria de leve e dizia que não enfrentou sozinha. Que quando chegou ao limite, alguém entrou em silêncio e revelou a verdade. E assim, a história daquela manhã em São Paulo se espalhou, não como um escândalo financeiro, mas como um testemunho simples de justiça restaurada. Uma lembrança viva de que, mesmo nos lugares mais frios e impessoais, a verdade encontra um caminho. Porque naquele dia, não foi apenas um erro corrigido, foi uma vida reafirmada. E Maria nunca mais esqueceu disso.